Olá, boa noite. Os detalhes do julgamento do psicólogo acusado de matar namorada Renata Alves no Recife. Crime foi em 2022. Mulher é presa em operação que descobriu local no Rio Grande do Norte, onde adolescentes pernambucanas eram exploradas sexualmente. BOPE faz operação no bairro de Coqueiral, prende 2 suspeitos de tráfico de drogas e apreende armas, carregadores e munições. Polícia Federal realiza operação de combate à corrupção em 5 estados. Entre os alvos, o ex-senador Fernando Bezerra Coelho. Mãe de menino de 5 anos que caiu de um prédio em Caruaru fala sobre recuperação do filho. Criança está fora de perigo. Viroses pós-carnaval aumentam preocupação com imunidade. Fabricação e venda de vitamina C são reforçadas para atender demanda. Uma operação policial identificou uma casa de prostituição no interior do Rio Grande do Norte, onde adolescentes pernambucanas eram mantidas para exploração sexual. Uma mulher de 27 anos foi presa. O repórter Bruno Fontes traz outras informações. Essa denúncia chegou à Polícia Civil aqui de Pernambuco na segunda-feira, depois do desaparecimento já por alguns meses de uma adolescente de 15 anos. A mãe dela procurou a Polícia Civil, o Departamento de Polícia da Criança e do Adolescente, e num trabalho rápido de investigação, a Polícia Civil de Pernambuco passou essas informações à Polícia Civil do Rio Grande do Norte. O delegado Paulo Furtado é o gestor do DPCA, o Departamento de Polícia da Criança e do Adolescente, e fez então esse trabalho rapidamente com a polícia do Rio Grande do Norte. Inicialmente constava com uma adolescente desaparecida, mas na segunda-feira a mãe chegou para trazer mais informações de que na realidade ela estaria no estado do Rio Grande do Norte. Começamos a fazer algumas diligências, fizemos contato com o pessoal da Polícia Civil do Rio Grande do Norte e através do cruzamento de informações foi localizada exatamente uma casa onde essas menores essa menor estava sendo prostituída. Na manhã da terça-feira, a equipe de policiais civis do Rio Grande do Norte realizou a abordagem e lá encontrou não só a adolescente, que constava como desaparecida inicialmente, mas também 3 outras, as quais estavam sendo submetidas à exploração sexual nesta casa de prostituição. Essa casa de prostituição, essa mulher de 27 anos que foi presa, como é que ela conseguiu chegar a essas pernambucanas, a essas adolescentes? E se ela prometeu alguma coisa, se ela vem aqui para o Recife e pode estar fazendo aliciamento também de outras meninas aqui do estado e levando lá para o Rio Grande do Norte. Havia informações que ela já chegou a vir em Recife e ela sempre com propostas encantadoras que essas adolescentes iriam ganhar muito dinheiro, que ia fazer serviços em redes sociais, serviço de modelo, e encantadas por essas propostas, as adolescentes acabavam sendo induzidas e cooptadas, e lá eram exploradas sexualmente, eram submetidas a prestar serviço de prostituição e um percentual desse serviço aí ilícito seria destinado aí à proprietária da casa. Qual o crime cometido por essa mulher de 27 anos? Exploração sexual e manter casa de prostituição. Ela foi autuada em flagrante lá e permanece no estado do Rio Grande do Norte em virtude do cumprimento da lei, em que a pessoa ela deve ser presa no local do fato, do local em que ela foi encontrada, e ser submetida à audiência de custódia. As adolescentes voltam para cá, vocês estão com esse trabalho então para trazer essas adolescentes aqui para o Recife? Todo esse trâmite legal está sendo feito, né? A gente prefere não adiantar qualquer detalhe, a gente identifica o familiar, pela lei as menores são devolvidas à família, e em situação de família desestruturada, que não tem pai, não tem mãe, o Conselho Tutelar toma as providências. Começou no Fórum Rodolfo Aureliano, na ilha de Joana Bezerra, o júri popular do assassinato da administradora Renata Alves. Renata foi morta com um tiro na cabeça no apartamento onde morava, na zona norte do Recife. No banco dos réus, o então namorado dela, João Raimundo Vieira da Silva Araújo. As palavras de uma mãe que perdeu uma filha para a violência são mais que um conselho, são um pedido de socorro. Vai servir para alertar outras mulheres para
se fortalecerem e não aceitarem do começo. Eu acho que tem que cortar no começo. Quando você sentir alguma violência, alguma coisa que você não quer, não tem que achar que você vai consertar o cara. Em 6 de agosto de 2022, a filha de Kátia, a administradora Renata Alves Costa, de 35 anos, foi baleada e morta em casa, no Recife, vítima de feminicídio. O autor do tiro foi o namorado dela, João Raimundo Vieira da Silva de Araújo. O homem foi preso 3 dias depois no Rio Grande do Norte. A investigação policial revelou um histórico de violência contra a companheira. João Raimundo, inclusive, cumpria prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica por tentar matar a ex-esposa e balear outras 2 pessoas em um hotel no Recife. Em depoimento, o acusado alegou que o tiro em Renata foi acidental, versão descartada pela perícia. Hoje, mais de 3 anos e meio depois, João Raimundo começou a ser julgado pelo crime. Desde cedo, vários parentes e amigos de Renata Alves Costa se reuniram aqui em frente ao fórum na Ilha Joana Bezerra. Nas faixas e nas camisetas, o pedido era um só: justiça. Também participaram do ato integrantes do Instituto Banco Vermelho, criado em 2023 por amigas de Renata para combater o feminicídio. Vale a pena no Brasil, como a gente diz, infelizmente, vale a pena matar uma mulher aqui, porque um feminicida não pega 10 anos de cadeia. Então é muito duro para a gente perder uma vida e depois ver esse indivíduo na rua andando, cometendo o mesmo crime que ele vai voltar a cometer. A gente sabe que na Justiça do Brasil existe uma redução de pena, a gente luta para que esse tipo de crime não haja uma redução de pena e a gente luta pela condenação de pena máxima para que a justiça seja feita, a família e os amigos encerrem esse ciclo. A imprensa não pôde acompanhar a sessão na primeira vara do Tribunal do Júri da capital. João Raimundo foi à júri popular. 7 jurados vão definir se ele é culpado ou inocente. A partir da decisão, o juiz determina a sentença. De acordo com a promotoria do caso, o réu será julgado pelos crimes de homicídio qualificado, violência sexual, lesão corporal em contexto de violência doméstica e porte ilegal de armas de fogo. João Raimundo também foi indiciado por cárcere privado e tentativa de cárcere privado contra outras 2 mulheres, que não tiveram as identidades reveladas por medida de segurança. Foram mais de 8 meses de extrema violência, praticamente diárias. Por isso a razão de gênero, por isso as qualificadoras serão defendidas em plenário. Uma mulher é subjugada por um agressor extremamente violento, com a personalidade extremamente agressiva e que silenciava essa mulher até o dia desse crime. O pai de Renata acredita que o tempo e a justiça podem aliviar, mas não tiram a dor de uma perda eterna. Eu não fui o primeiro e, infelizmente, não sou o último que sofre por isso. Eu espero que as pessoas, os homens, realmente pensem 2 vezes em fazer uma barbaridade dessa. Nós não conseguimos contato com a defesa do réu João Raimundo Vieira da Silva Araújo. O julgamento teve uma pausa após o interrogatório do réu e deve ser retomado ainda esta noite. Não há previsão para terminar. Uma operação do BOPE, o Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar, resultou na apreensão de drogas e de um arsenal de armas em Coqueiral, no Recife. A ação foi deflagrada ontem à noite, após a PM receber informações sobre uma entrega de entorpecentes no bairro. Inicialmente, um homem foi preso com um tablete, com 1 quilo de maconha, com 1 quilo de crack, aliás, e uma pistola 9mm. O suspeito repassou quem seria o fornecedor. Os policiais militares foram até o local indicado e apreenderam mais 2 quilos de crack, 2 pistolas, uma submetralhadora, carregadores e quase 400 munições de diversos calibres, além de telefones celulares. Um segundo suspeito também acabou detido. A Polícia Federal fez hoje uma operação de combate a desvios de emendas parlamentares em 5 estados. Entre os alvos, o ex-senador Fernando Bezerra Coelho e os filhos dele, Fernando Filho e Miguel Coelho. A Polícia Federal cumpriu 42 mandados de busca e apreensão. A operação foi autorizada pelo ministro Flávio Dino do Supremo Tribunal Federal. Em Pernambuco, os agentes estiveram na Prefeitura de Petrolina e nessa concessionária de veículos.
O ex-senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB, que foi ministro da Integração Nacional no governo Dilma e líder do governo Jair Bolsonaro no Senado, foi um dos alvos da operação. 2 filhos do ex-senador também. Fernando Bezerra Coelho Filho, que foi ministro de Minas e Energia no governo Temer e hoje é deputado federal, e o ex-prefeito de Petrolina, Miguel Coelho. Os 2 são filiados à União Brasil. A operação mirou ainda outros parentes do ex-senador. A Polícia Federal afirma que agentes públicos se aliaram a empresários para formar uma organização criminosa e desviar bilhões em emendas parlamentares, verba destinada por senadores e deputados aos redutos eleitorais deles. Segundo a investigação, o recurso era destinado a licitações com a participação de empresas envolvidas no esquema. Também há suspeita de pagamentos de vantagens indevidas e ocultação patrimonial. Segundo as investigações, as autoridades teriam direcionado verbas federais via emendas parlamentares e ou termos de execução descentralizada ao município de Petrolina e à unidade regional da Codevasf para custear contratos celebrados com a sociedade Liga Engenharia, de propriedade de familiares seus. Ainda segundo a representação da polícia, a construtora Liga Engenharia foi a principal beneficiada com os contratos de pavimentação em Petrolina. A construtora não prestou serviço para nenhum outro município pernambucano, além do que não havia prestado qualquer serviço para esse mesmo município nas gestões anteriores. Segundo a PF, foram detectados fortes indícios de que a organização criminosa continuaria e continua enveredando em práticas criminosas até a atualidade. A operação batizada de Vassalos cumpriu mandados neste endereço residencial em Salvador e também em Pernambuco, Goiás, São Paulo e Distrito Federal. Durante o cumprimento dos mandados, os agentes apreenderam dinheiro vivo em uma caixa térmica, uma coleção de relógios e este carro. No fim da investigação, os suspeitos podem responder por crimes como corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa, peculato, quando um agente público usa o cargo para obter vantagens pessoais, e crimes contra a ordem financeira, como fraude à licitação. Durante essa operação, a Polícia Federal também cumpriu mandados de busca e apreensão aqui em Pernambuco. Mário Carvalho traz os detalhes. A operação da Polícia Federal está sendo coordenada por Brasília, mas conta com o apoio de 8 equipes no Recife e em Petrolina, no sertão do estado. Nós temos inclusive imagens das viaturas da Polícia Federal chegando à Prefeitura de Petrolina, que fica no centro da cidade. Além do ex-senador Fernando Bezerra Coelho e dos filhos, a investigação também mira um possível envolvimento de um empresário e da empresa dele, que teria ligação com o Fernando Bezerra Coelho. Segundo as investigações, uma organização criminosa é suspeita de desviar recursos públicos vindos de emendas parlamentares por meio do direcionamento de licitações para uma empresa ligada ao grupo. As emendas parlamentares são aqueles recursos do orçamento público indicados por deputados e senadores para destinar verbas para obras e projetos dos estados e municípios. De acordo com a Polícia Federal, depois que as licitações eram direcionadas, os valores desviados eram encaminhados para o pagamento de vantagens indevidas e para a ocultação de patrimônio. A Procuradoria-Geral do município de Petrolina informou que os mandados que foram cumpridos não apresentaram as justificativas para as ações da Polícia Federal. Em nota, o ex-senador e ex-ministro Fernando Bezerra Coelho afirmou que todos os recursos provenientes de emendas parlamentares foram corretamente destinados, tendo sido observada a lisura do procedimento. A defesa dos irmãos Miguel Coelho e Fernando Filho disse que as emendas transformaram o município de Petrolina e que alguns fatos citados na decisão já foram objeto de apuração do STF com um consequente arquivamento. A defesa afirmou ainda que a operação teve viés político e que confia na justiça. A Prefeitura de Petrolina disse que os dados analisados comprovarão o uso legal de todos os recursos. Não conseguimos contato com a concessionária de veículos nem com a Liga Engenharia. Logo depois do intervalo, mãe relata a recuperação do filho que está perto de receber alta depois de cair da varanda do prédio em Caruaru. O NE2 volta em instantes. Até já.
Está fora de perigo o menino que caiu do segundo andar de um prédio em Caruaru. Joshua Pereira, de 5 anos, foi levado para uma UPA, depois para o Hospital Regional do Agreste e em seguida transferido de helicóptero para o Hospital da Restauração. O garoto se recupera bem e está perto de receber alta médica, uma vitória celebrada pela mãe. Estava indo para casa para levar ele para o reforço. Quando aconteceu esse acidente, a menina que estava com ele estava muito desesperada, socorreu ele rápido, não esperou o SAMU, já pegou ele no colo, colocou no carro e levou. Imediato, quando chegou na UPA, quando eu cheguei, eles já estavam entubando ele e a gente conseguiu em 40 minutos que o helicóptero chegasse no regional. Na chegada do regional, né, que foi a parte mais difícil, foi quando a gente chegou, já tinha um médico esperando por ele com a sala pronta lá, pediu autorização à minha mãe. A gente pode dar uma olhada nele antes de ir para Recife, a senhora autoriza, disse, autoriza, doutor. O helicóptero vai ficar aqui, a gente vai descer com a máquina, tudo, não vai acontecer nada. A gente orou junto, o pessoal da polícia também orou comigo, veio o tempo todo de Caruaru até aqui, né, orando comigo, pegando na minha mão. Quando a gente desceu aqui, já estava toda a equipe esperando por ele, tinha 5 médicos, tinha cirurgião, já estava todo mundo pronto, a sala pronta. No outro dia eles pediram uma ressonância para desencargo de consciência. Não custa nada, mãezinha, a gente vai dar uma alta podendo fazer aquilo. Eu digo, não, doutor, eu passo o resto da minha vida aqui, agora eu só saio quando tiver tudo certo. E, assim, para a glória e honra do Senhor Jesus, quando saiu a ressonância, não tinha nada. Então a gente ficou em observação esses dias, ele se alimentando, se com a sonda ele ia passar mal, se ele ia vomitar, mas não, ele sentou. Conseguiu sentar, o movimento das mãos, assim que ele voltou no sábado, ele já movimentava tudo. O médico disse que a gente não precisa ter preocupação, ele não corre risco de vida, não ficou sequela, nada. Claro que a gente vai, assim, levar para um psicólogo, a gente vai levar para um fono e fazer todo o acompanhamento que a gente tem que fazer. Como mãe carne, eu posso dizer a você que eu senti a dor da morte. Quando eu vi meu filho entubado na UPA, que eu entrei no SAMU, eu senti a dor da morte, mas, assim, sempre acreditando que o Senhor ia fazer o melhor. Sempre, não teve nada que me deixasse desesperada, não. O fim do carnaval trouxe um aumento na procura por medicamentos para aliviar os sintomas de viroses e reforçar o sistema imunológico. Foram dias de muita folia, dança e aglomeração. O resultado para muita gente, a famosa virose de carnaval. Este médico otorrinolaringologista explica que é comum o aumento de quadros virais nas emergências nesse período. Esses quadros virais, eles são apresentados com sintomas como febre, dor no corpo, uma obstrução nasal, coriza, falta de ar, tosse. Esses quadros virais inicialmente devem ser tratados com repouso, hidratação, medicações para os sintomas que você vem apresentando. Muita gente busca aliviar os sintomas com medicamentos e suplementos, como a vitamina C. Na farmácia do Laboratório Farmacêutico de Pernambuco, o LAFEP, a venda da vitamina C dobrou. Justamente na semana pré-carnavalesca e agora depois do carnaval. Porque a vitamina C, ela tem um efeito benéfico no sistema imunológico das pessoas. O José garantiu o suplemento para ele e para toda a família. Está levando várias aí para quem? 5 é para a minha família, para se prevenir, né? Devido à gripe, a vitamina C é muito importante para nós. O LAFEP produz e distribui para todo o país remédios usados no tratamento de diversas doenças. A produção acontece nesta fábrica, no bairro de Dois Irmãos, no Recife. A vitamina C é um dos suplementos mais produzidos aqui no LAFEP. A fabricação ficou paralisada por 10 anos, mas foi retomada em 2023. Hoje, o produto voltou ao mercado em frascos como este, com 30 comprimidos de 500 miligramas. Mas antes de chegar à população, o produto passa por um rigoroso controle sanitário. Esse cuidado sanitário visa o cuidado de quem vai ingerir o produto, né? Não pode ter contato manual, todos os colaboradores são devidamente paramentados, cumprindo RDCs sanitárias, porque nós pensamos em vidas. Nesta farmácia, no bairro do Paissandu, também aumentou a procura por antigripais e vitamina C. Já percebemos um aumento na demanda, tá aí na procura espontânea também dos medicamentos para os sintomas de resfriados, gripe, tosse. Nesse aumento sazonal, é muito importante a orientação farmacêutica, tá, para que a gente evite uma automedicação de uma forma incorreta. A gente realmente entendendo os sintomas do paciente, verificando qual é a melhor opção para ele e a gente consiga realmente direcionar de uma forma assertiva. O Conselho Regional de Farmácia de Pernambuco explica que o farmacêutico pode avaliar sintomas leves e prescrever medicamentos que não necessitam de receita. São propriedades do farmacêutico fazer uma assistência e também fazer um encaminhamento. Ele chega falando dos sintomas e ali o farmacêutico vai fazer uma anamnese e vai observar as condições do paciente
desde que não seja condições graves. Quando se são graves, já se torna um encaminhamento médico. Em instantes, Justiça oferece 50 vagas para oficializar união estável entre pessoas idosas. E um festival de cinema no Parque de Apipucos. O ENE2 volta já. O Tribunal de Justiça está com inscrições abertas para uma ação de reconhecimento de união estável de pessoas idosas. A repórter Lilian Oliveira tem os detalhes ao vivo. Boa noite, Lilian. Oi, Márcio. Boa noite para você e para todo mundo que está assistindo. Estou aqui com a juíza Nalva Cristina Campelo, que vai dar mais detalhes. Doutora, explica para a gente por que é importante fazer esse reconhecimento. O que isso traz de benefício para os casais? Boa noite. Boa noite, telespectadores. A importância dessa ação de cidadania do Sejusc é exatamente fazer com que as pessoas que têm mais de 60 anos, elas previnam problemas que com o tempo podem acontecer, né? Não só numa eventual dissolução da unidade familiar, como ainda também numa possibilidade de um óbito, o que vem a fazer com que a parte sobrevivente ela tenha muitos tipos de aborrecimento e problema para poder provar aquela união. E quem pode fazer essa inscrição? Quais são os critérios? O critério primeiro é que pelo menos uma das partes ela tenha mais de 60 anos. Esse é o critério número 1 desse programa. E o segundo é que junte a documentação necessária, né, pessoal, como também comprovante de residência, e 2 testemunhas para que prove o lapso temporal que se exige o mínimo necessário para poder essa união marital ela ser realmente comprovada como união estável. As inscrições vão até o dia 24 de março e a cerimônia vai ser no dia 26, né? Como é que vai ser esse momento? A cerimônia é o ponto alto da nossa ação de cidadania, porque é uma oportunidade que os casais terão de comemorar, de celebrar essa unidade e esse reconhecimento judicial. Doutora, muito obrigada pelas informações. Olha, as inscrições podem ser feitas até o dia 24 de março, das 8 às 1h30 da tarde, lá no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, que fica no Fórum Desembargador Rodolfo Aureliano. Doutora, muito obrigada, pela entrevista. Inscrições até 24 de março, lembrando, apenas para casais idosos ou pelo menos um dos pares ali tem que ter 60 anos ou mais. E é gratuito, Márcio. Obrigado pelas informações, Lilian. E o Parque de Apipucos, no Recife, recebe de hoje até domingo um festival de cinema de graça. Quem traz os detalhes da programação é o repórter Juliano Roque. Oi, Juliano, boa noite para você. Oi, Márcio, boa noite para você, boa noite a todos. Vê só que bacana, cinema de graça, com qualidade de som, com qualidade de vídeo e o melhor ainda, bem assim, ó, aberto para todo mundo poder chegar e assistir filme bom. Agora mesmo é um filme de comédia, esse primeiro filme de hoje, lançamento, é Morte e Vida Madalena, comédia nacional brasileira. Vou falar com o curador desse festival para saber primeiro, vai até quando, hein, Luiz? Olha, a gente tem uma programação diária, né, de quarta a domingo, um filme diferente por dia. Né? Essa é a primeira semana de abertura, mas a gente tem muitos meses adiante para apresentar o melhor do cinema brasileiro e mundial aqui, ao ar livre. Sabe o que eu achei bacana? Vou pedir até para a Melissa mostrar mais um pouquinho. Olha só, famílias aqui sentadas, todo mundo sentando. Tá ventilado agora, de tarde estava um bafo quente, mas agora tá ventilado. Quem é que ganha com tudo isso? Eu acho que o Recife é o grande beneficiado, né? Porque a gente está dando cinema de qualidade para uma experiência em simbiose com a natureza. Isso não tem lugar no Brasil. Luiz, hoje comédia, amanhã qual o filme? Amanhã a gente tem um documentário sobre J. Miquiles, né, do Helder Lopes. Na sexta-feira, o último, Azul, do Gabriel Mascaro, que, enfim, um filme premiado internacionalmente. No sábado, um documentário chamado Mangue Beat, que inédito, que a gente revisita a nossa história. Domingo a gente fecha com Kleber Mendonça Filho e seus curtas no início da carreira. Que legal. Estou vendo muita criança. Vocês também planejaram filmes infantis? Sim, a ideia é que nos domingos a gente tenha uma programação direcionada para criança ou infanto juvenil, para formar esses futuros espectadores também. Encontra onde a programação? A gente, no perfil @Parque Apipucos Oficial. Tá tudo lá, é só ir acessando que a gente vai passando as novas programações. Coisa boa, muito obrigado, viu? Parabéns pela iniciativa. Márcio, eu fiquei sabendo que pode trazer seu lanche, seu refrigerante, sua pipoca, só não pode trazer garrafa de vidro. É só chegar. Volto contigo. Obrigado pelas informações ao vivo, Juliano, direto ali do Parque de Apipucos.
Nós ficamos por aqui. Hoje o Jornal Nacional começa mais cedo, às 7:50, com César Tralli, ao vivo, diretamente das áreas atingidas pela chuva em Minas Gerais. Para você, uma boa noite e até amanhã.